Filho com muitos planetas retrógrados, como ajudar? Ela ainda colocou aqui Vênus na casa 3, retrógrado, Plutão retrógrado na 8, Netuno retrógrado na 9, Urano retrógrado na 10, Nodo retrógrado na 10. Bom, nodo, precisa saber qual é o nodo, viu? Faz diferença, tá? E os nodos, vou começar de trás para frente. Os nodos, o movimento natural dos nodos lunares é retrógrado, tá? Então, não, o fato deles estarem retrógrados é normal, porque eles andam, né, de trás para frente, ou seja, passa de peixes para aquário, de aquário para capricórnio, de capricórnio para sagitário, de sagitário para escorpião e assim por diante. Então, o movimento natural dos nodos lunares é retrógrado. Não tem que se preocupar pelo fato dos nodos estarem retrógrados. Eles indicam a jornada da alma, e isso é uma informação bastante importante na astrologia kármica, na leitura kármica, na posição dos nodos lunares, tanto por signo quanto por casa, porque eles vão falar sobre essa jornada, né? O que a pessoa já experimentou, já vivenciou, já desenvolveu, e aquilo que ela precisa desenvolver, características que ela precisa desenvolver, experiências que ela precisa viver na vida atual. Agora, sobre os planetas retrógrados, né? Plutão, Netuno, Urano, que são planetas que ficam retrógrados até durante um bom tempo ao longo do ano. Muitas pessoas têm esses planetas retrógrados, mas eles falam de padrões de comportamento que a pessoa repetiu ao longo de várias vidas anteriores e que prejudicou a ela mesma e a outras pessoas, né? E cada um tem a sua energia, o seu tipo de comportamento. Então, Urano retrógrado, a pessoa pode ter sido muito irreverente em excesso, é sempre o excesso. Porque ser irreverente, ser diferente, ser inventivo, ser criativo, ser uma pessoa ligada, né, nas coisas que estão sempre mudando, mudar constantemente, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser muito bom para a pessoa, né, desde que ela saiba usar isso de uma forma adequada. O que acontece quando o planeta está retrógrado, que indica que essas energias não foram usadas de uma forma equilibrada, foram usadas de uma forma excessiva, que prejudicou ao dono do mapa, né? Prejudicou principalmente a outras pessoas, gerando com isso karmas, com as pessoas envolvidas nos assuntos daquelas casas, tá? Às vezes foi em relação à própria pessoa, você falou Vênus na 3, Netuno na 9, tem a ver com o aprendizado, com a forma de aprendizado, ou com as pessoas mais próximas, casa 3, com as pessoas de grupos mais sociais, ou em relação às crenças, à sua filosofia de vida, enfim, tudo isso a pessoa usou de uma maneira não equilibrada. Então, o Netuno, por exemplo, às vezes pode ter sido uma pessoa que enganou outras pessoas naquelas situações. Vênus retrógrado indica que a pessoa não soube dar e receber amor de uma maneira equilibrada, harmoniosa, gerando harmonia nos relacionamentos, e aí isso precisa ser corrigido na vida atual. Aí você me pergunta, como é que ajuda, já que é um filho, né? Eu tenho muitos alunos e alunas, principalmente, que são muito interessadas em fazer o mapa dos filhos, entender para poder ajudar. A mãe tem essa coisa, né, de querer ajudar, orientar, e faz muito bem, porque esse é o papel dos pais. E você me pergunta como ajudar. Bom, eu não sei que idade tem teu filho, mas eu entendo que quanto mais cedo esse processo começar de correção desses padrões do passado, melhor. Então, se o seu filho já é alguém adulto, porque eu não sei que idade que você tem, né? Se ele já está saindo da juventude para o início da vida adulta, trazer à consciência esses padrões de comportamento que possivelmente, né, o filho pode estar repetindo na vida atual, que é muito normal a pessoa repetir aqueles padrões trazidos de vidas anteriores, porque é a maneira que a gente está acostumado a fazer, né? Se você faz uma coisa sempre de uma determinada maneira, a tendência de você continuar repetindo aquilo é muito fácil. Por quê? Porque é cômodo, né? Virou hábito,
é cômodo, a pessoa já sabe fazer. Se a pessoa já está iniciando uma vida adulta, o ideal é que você tenha uma conversa, explique, né? Olha, tem determinados padrões aqui, agora você vai precisar, eu não sei se você já estuda astrologia, se você já entende de astrologia kármica, se você sabe o que esses padrões significam. Então, se você já tem esse conhecimento, é trazer a consciência do seu filho para que esses padrões sejam corrigidos, né? E principalmente, ó, Vênus retrógrado pode ter aí problemas no relacionamento, mesmo que Vênus esteja na casa 3, por Vênus ser um planeta que fala do relacionamento amoroso, ele vai interferir nos relacionamentos afetivos, tá? Então, precisa entender a história como um todo, um mapa inteiro, trazer isso à consciência do filho e começar a trabalhar isso, né, de uma maneira que ele, tendo consciência, comece a modificar esse padrão de comportamento. Porque, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, só elas mesmo é que podem mudar os seus próprios padrões de comportamento. Ninguém muda ninguém, tá? Isso é só a própria pessoa, quando ela tem vontade de mudar, é que ela muda. Agora, se o seu filho ainda é uma criança, você tem como já ir fazendo alguma coisa para ajudar, né? Que tipo de comportamento que ele tem com esse Urano retrógrado na 10. Por enquanto, se é uma criança ainda, isso ainda não, vamos dizer assim, não afeta o comportamento da própria criança, porque a criança não está muito atuante na casa 10. Se ele já é um jovem adulto entrando, né, na fase adulta, já começando a trabalhar, esse Urano retrógrado lá na casa 10 vai criar algumas questões em relação ao trabalho, porque a necessidade de mudar é muito grande. A pessoa que tem o Netuno direto já é assim, com ele retrógrado, isso fica ainda, gera mais ansiedade. Mudar de trabalho o tempo todo, só que tem que ver qual é o que vem depois, né? Vai mudar para quê? Qual é a sua responsabilidade depois da mudança? Porque, em geral, isso quer dizer que a pessoa, em vidas anteriores, ela largou muito, né, o trabalho, a carreira no meio do caminho e não se responsabilizou pelas suas próprias ações. Então, hoje precisa corrigir isso, tá? Então, se seu filho é pequeno, você sabe que ele tem esse padrão de comportamento, que ele pode repetir na vida atual, você, desde pequenininho, começa a trazer noções de responsabilidade para essa criança, tá? É dar responsabilidade mesmo, não é fazer igual muitos pais fazem, que fazem tudo pelos filhos, coloca o filho ali numa redoma de ouro e a criança não aprende a se virar sozinho. Se fizer isso, a chance de repetir esse padrão de vidas anteriores é muito grande. E por que eu estou falando de responsabilidade? Porque tem Netuno retrógrado, tem Plutão retrógrado, tem Urano retrógrado, tá? Então, e principalmente Netuno e Urano falam muito da pessoa ser muito irreverente, não querer ter responsabilidade, assumir grandes responsabilidades. Então, se o problema foi esse, claro que tem que analisar o restante do mapa, mas se o problema foi esse, refletiu em muitas situações, ou não quis se aprofundar no estudo, ficou ali pulando de galho em galho e nunca se estabilizou, por exemplo, numa carreira, e daí isso gerou vários outros problemas, então já começa desde pequenininho tentar guiar e dar, principalmente desde criança, dar tarefas, dar responsabilidade, porque quanto mais essa criança aprender sobre responsabilidade, criança, adolescente, jovem adulto, quanto mais aprender sobre responsabilidade, melhor, tá?